Oi, Marias, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transição capilar. E para dar continuidade no primeiro episódio, a gente contou um pouquinho da nossa história. E para hoje nós estamos aqui com duas convidadas. Que foram um dos vídeos, assim, que mais nos emocionaram diante de todos, né? Foram dois, assim, que ganharam nosso coração e a gente se emociona ainda vendo. E é a Islene e a Jamile. Cada transição que passa lá no salão conta uma história. E as duas eu tenho certeza que tem uma história incrível. Como mulher, assim, a força, toda a dificuldade durante a transição capilar. E nós trouxemos elas aqui para compartilhar com vocês, até mesmo para você que está em transição, que a história dela te traga uma referência. E que você continue nesse processo, porque, gente, vale muito a pena. E aí, meninas? Vale a pena, sim. Bora. Muito bom. Eu acho que, pra começar, vocês podiam se apresentar um pouquinho, falar o nome, idade, o que faz. Pode começar. Meu nome é Islene, né? Eu tenho 37 anos, sou mãe do Gabriel Summers. Eu sou assistente administrativa, sou formada em administração de empresas. E é uma honra, meninas, estar aqui, né? Poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E é isso. Oi, eu sou a Jamile, eu tenho 20 anos, estudante de terapia ocupacional. E eu acho que é isso por enquanto. E tô daqui na Baixada e é isso. Então, bora. Primeira coisa, assim, vocês alisaram o cabelo por quanto tempo, assim? Vocês lembram? Você lembra a primeira vez que você alisou o cabelo, Jamile? Lembro. Na verdade, não começou com um alisamento, começou com uma soltura de cachos, porque eu reclamava muito da curvatura, eu reclamava muito do volume, e não só eu que reclamava, né? Muitas pessoas falavam também, e eu nessa pressão, eu sempre quis ter muito cabelo liso, via as amigas na rua com cabelo liso, mas natural, né? Não porque alisavam. E era meu sonho, assim, e aí começou com uma soltura de cachos, e aí foi soltando, até quando eu fui ver, tava lisa, correndo, gente. Nem lisa, nem cacheada. Exatamente. E vocês, Lene? No meu caso, eu comecei com 14 anos, a minha mãe me levou pra fazer um enroladinho, que eu não sei como que era naquela época. Acho que é Babyliss? permanente Permanente, afro. isso. Aí eu fiz tudo direitinho. Minha mãe sempre falava, não vai alisar, permanece nos cachos. Aí eu deixei. Até que então eu parei, né? Não fiz mais nada. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, aí começou a história dos alisantes, né? Que aí foi o Alisa Hair. Na época, a minha Shangela, ela passava, ela alisava e ainda batia assim na nossa cabeça, que o produto tinha um cheiro muito forte. Mas quanto mais deixava, era melhor, né? Mais liso ficava. Depois veio um salon line também e foi vindo, né? Era alisante em cima de alisamento, porque eu me sentia bem, né? Porque aquela época era assim, a raiz lisa e tinha os cachos, mas só nas pontas, né? Então a gente deixava a raiz lisa, sem um frizz, né? E aqueles cachinhos das pontas. Super definido. Super definido. Eu acho que eu também, quando comecei a usar relaxamento, acho que também era isso, né? É. Pra ter a raiz baixa e as pontas cacheadas. Sim, Era realmente começar na soltura de cachos, Exatamente. aquele alisamento só pra dar uma baixadinha. E depois o cabelo, quando via, o cabelo já tava todo alisado também. Sim. E nem liso, nem cacheado, na verdade. né? Isso. Aí depois dessa fase, eu lembro que começou os botox, progressiva, né? E foi praticamente, eu acho que era uma revolução, né? Quando parou um pouco do alisamento, né? Que era aqueles mais fortes, foram pra progressiva. E eu me sentia mal feliz sendo lisa, assim. Mas por quê? Eu me sentia feliz porque eu achava que eu estava, como fala? Bem aceita na sociedade, né? Porque parecia que tinha que ter um padrão, né? De você seguir, assim. Ah, porque você é lisa, você tá bonita. E eu me sentia assim, sabe? Eu olhava até alguns cachinhos, assim, eu achava bonito nas pessoas, mas em mim eu não achava legal, entendeu? Você gostava da raiz bem retocadinha sempre? Isso. Ou você era mais... Não, bem retocadinha. Quando eu cresci um pouquinho, eu já queria alisar de novo. Aí a minha mãe falava, pra que ficar alisando toda hora? Dá um tempo. Você não foi há 2 semanas atrás? Eu falei, não, mãe, tem 2 meses. Mas mentira, não tinha. A raiz começava a crescer, eu já queria ficar alisando já. Não, é loucura. Você, Jamile? Loucura. Loucura mesmo.
Na questão da família, assim, você teve referências? Cacheada ou não? Não, Zero. todo mundo com cabelo alisado, da família por parte de pai, todo mundo com cabelo alisado. Era aquela franja, assim, na testa. Eu lembro até hoje de das minhas tias, que até hoje ela usa um franjão, assim, na frente. E a minha mãe também sempre teve o cabelo liso. Eu não sei, na verdade, se o cabelo dela tem curvatura, mas ela sempre foi uma pessoa que sempre ressaltou muito a beleza do meu cabelo. Que o meu cabelo era lindo, é lindo do jeito que é. E que eu não devia alisar, mas como eu enchia tanto o saco dela pra ter o cabelo liso como o dela, ter o cabelo liso como o das colegas da rua, ela acabou cedendo a pressão e me levou ao salão, que ela ia geralmente. E aí começou a nossa altura. E eu lembro muito do cheiro que ficava depois que Nossa. você lavava o cabelo depois da química. Aquele cheiro de... Eu não sei se é queimado. Era um cheiro muito Era um cheiro forte. que Isso. exalava. Não Nossa, eu saía lembro. do cabelo. E quanto aquilo. mais molhava, Quanto pior mais ficava. molhava, mais ficava aquele cheiro esquisito. Nossa, Ah. me dá embrulho no estômago até de lembrar até hoje. Não faz, acho que faz o quê? 3 anos, 4 anos quase, que foi a última vez que eu fiz química no cabelo, né? Foram 2 anos de transição. E até hoje eu lembro do cheiro. E foi cedendo, a minha mãe foi cedendo a pressão mesmo. Foi vencida pelo cansaço. A primeira vez que eu fiz algo no cabelo assim foi com uns 8 anos. Eu tinha por volta de 8, 9 anos. E eu me senti não só por padrão, né? Porque o padrão sempre foi cabelo liso. Via nos videoclipes das divas pop. Todas elas tinham cabelo liso. Gente, quando eu era criança, a Avril Lavigne tinha estourado lá com o clipe de Girlfriend e etc. E eu era apaixonada nela, assim. Eu lembro de uma vez do meu irmão falando: você tá vendo esse cabelo? Você não vai ter esse cabelo é duro. Mas a gente tava ali tentando. Eu chorava, mas eu queria ficar igual. Exatamente. Que eu achava que ia acontecer. Exatamente. E aí, várias coisas assim, de que eu não poderia ter o cabelo da Avril e... Gente do céu, meu pai falava que eu brigava com pente. Várias coisas assim, né? O bullying começa em casa. Nossa, piadas, uma coisa né? que eu fazia, que eu lembrei agora, eu usava meia calça, gente, pra dormir. Você já usava? calça. Escovava o cabelo, usava a toquinha de meia calça e enrolava. E as amarrava perninhas. com força, que era pra quando- grudar. Ficava pior. firme. Pra acordar de manhã, tirar o cabelo, tá Eu bem. tinha uma touquinha de crochê que eu dormia e acordava com ela. Quando eu saía do salão, eu já tinha que ficar com aquela touca, porque qualquer ventinho, se saísse um frizz, não ia ser bom. Então ela era fiel, assim. E você se sentia segura? Tipo assim, quando você saía e... Porque você tinha esse apego do cabelo Sim, perfeito, vamos supor, né? perfeito. Quando você saía, você tinha medo de bagunçar o cabelo? Sim, eu tinha Mesmo muito com a medo. progressiva e alisamento? Muito medo. Eu queria, assim, que meu cabelo estivesse muito alinhado, muito alinhado. Eu não sei se foi um trauma que eu tive na época da escola, né? Eu vou até contar essa história, muitas pessoas não sabem. Quando eu tinha 6 anos, teve um evento na escola e... Nesse evento teve algumas fotos, né? E conforme teve um dia, aí foi entregue essas fotos, né? Quando chegou a minha vez, que eu olhei, tava todos os frizz, assim, porque a minha mãe, ela usava aquele gel e deixava aquele rabo e nas pontas cachinho, né? Mas era sempre muito preso. Ela sempre gostou dele, porém ela não sabia como arrumar, porque hoje eu acho que a gente tem muito acesso de como a gente pode cuidar dos nossos cachos, né? E naquela época não tinha, ela deixava só preso, só. E aquele gel bem lambidinho, né? E quando eu vi a foto, meu cabelo tava todo esfichado, né? E eu fiquei olhando assim, peguei morrendo de vergonha e fiquei no cantinho. Aí as meninas falaram assim, ai, mostra a sua foto, né? Até então elas tinham o cabelo tudo liso, tudo alinhadinho, né? Aí eu falei assim, não quero mostrar. E eu ficava assim, ó, na foto, esfregando pra baixar aquele frizz, né? Aí ela falou, por que você não quer mostrar? Deixa eu ver. Aí eu mostrei ela, ai, porque você tem um cabelo duro, né? Nossa. E assim, aquilo me marcou, entendeu? Então, acho que quando a minha mãe liberou mesmo de eu alisar, eu acho que eu falei, não, agora eu vou ter o cabelo liso, o cabelo perfeito. Eu não quero que ele não seja bom, né? Que, na verdade, não tem isso, não existe isso. Todos nós temos o, né?
cabelo bom, Aham. independente da sua textura, Sim. né? Aí, o que pegou mais é porque eu não estava aceitando ele da forma que ele era, né? Talvez você nem achasse o seu cabelo feio. Sim. Você só não se sentia segura mesmo, né? Não se Isso, sentia à isso. vontade. É. Até porque é um comentário bem... É uma criança de 6 Aí anos, marcou, com 6 anos. É, bem. Hum. né? Gente, Pesada. eu tenho uma história parecida na foto. Conta. Ah. Fui me formar no pré pra poder ir pro fundamental. E aí tinha a foto da formatura. Só que a minha mãe trabalhava, gente, escala 6x1 é tristeza. Mãe de 2 filhos, não tem como, tipo assim, Não dá tempo. se atentar a detalhes, Sim. né? E aí foi meu pai que cuidou de mim nesse dia. E tinha a bendita dessa foto da formatura do pré. do pré pro fundamental. E aí meu pai não sabia, nem minha mãe sabia. E aí o meu pai me mandou com um rabo de cavalo assim embaixo, só que ele passou já passou lá, foi no seco mesmo. Só vai. Aí eles colocaram a bequinha em mim, bem bonitinha, e aí na hora de colocar o chapéuzinho, ficou tudo pra fora, assim, eu fiquei parecendo um sol. Só que aí ninguém falou nada, né? Minha mãe fala hoje, às vezes, dessa foto. Mas eu não deixo ela mostrar pra ninguém. Só que, gente, olha aquela foto. Olha, eu falo, tem essa gente, foto lá pra gente ver. coitada dessa garota. Deus acuda. Não, a maioria das fotos que eu tenho, assim, criança, é todos os frizz, Sim. assim, muito pra cima. Não sei se eu E vou rabo de deixar. cavalo. E trança, né? Rabo de cavalo, Uhum. aqui no meio, É. todo arrepiadinho, ou duas trancinhas também, muito. E era aquela muito trança que você avançada. abaixava a cabeça e a trança. Ainda Ah, Mas Ai. quando que vocês decidiram começar a transição capilar? Tipo, quando que foi essa quebra, assim? Você falou, não, agora eu quero assumir meu cabelo natural. Cara, pra mim, eu tinha tentado fazer a transição quando eu tinha de 14 pra 15 anos, mas eu fui meio pressionada pela minha mãe. Então eu não queria. Então eu fiquei quase um ano sem alisar o cabelo. E eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, eu quero ter o cabelo liso com uma franjinha. E eu quero ficar parecendo a Joana Dark, com o cabelinho batidinho aqui, bem curtinho. E a franjinha vegana, né, que fala. Aham. E era esse meu sonho. Então ela deixou eu alisar novamente. E aí eu tive esse cabelinho por um tempo. Até os meus quase 18 anos. Aí, quando eu comecei a trabalhar, que o alisamento não era mais pago com o meu dinheiro, eu comecei a pensar, gente, e se, né? Eu começava a fazer. Minha mãe já não tá mais ligando muito pro meu cabelo, eu sou meio do contra, já que ela não tá mais ligando, agora eu vou fazer a transição. E aí eu comecei. O meu último alisamento foi em novembro ou dezembro de 2021. Passei o Natal e Ano Novo com o cabelo bem aprumado, bem bonito, com a franjinha ainda. E após isso, eu resolvi não alisar mais. Não sei se é porque eu tava passando por muita coisa ali. Primeiro emprego, meio que uma crise de identidade ali. Sei lá, sabe? A crise dos 18 anos, Aham. talvez. Não tava mais me identificando com aquele cabelo que eu tava e parei. Simplesmente parei. E aí, quando eu fui cortar, fui com vocês em 2023, em 2023. outubro, novembro. Inclusive, a gente tem um vídeo, eu quero mostrar pra gente relembrar esse momento. Eu lembro que seu cabelo tava muito grande. Tava imenso. Você não quis cortar ele tão, tipo, de primeira, né? É porque Você esperou ele você era crescer. pegada, o sim. cabelo longo ou não? Então, eu tinha muito medo das diferentes texturas. Eu tinha Entendi. muito medo das diferentes texturas do cabelo. Então, ele estando grande e tendo um, entre aspas, O peso, ficaria mais fácil de disfarçar, ficaria mais fácil de fazer penteado e ficaria mais fácil de fazer chapinha também. Mas no Então, seu eu coloco trabalho, muito você acha que chapinha. o ambiente, assim, de trabalho pesou muito? Gente, era uma loja assim de varejo e... Sabe? Aí eu fazia os penteados, fazia aquele penteado lambido pra trás, dividido, assim, penteado clean girl. Gente, olha o tamanho que tava. Nossa, Olha enorme, isso. Tava enorme. Foram 2 anos, né? De 21. Eu lembro que ficou curto, mas não ficou tão curto, né? É. Ficou um tamanho bem legal. É outra pessoa. Ah, esse é o segundo vídeo já. Esse é recente. Aí foi depois de 10 Foi o vezes. último. Foi o último Ah, corte. deixa eu Linda, servir linda. nesse vídeo, eu servi. Eu adoro esse vídeo. Legal. São 2 pessoas totalmente diferentes, né? Diferentes. Sim, gente, eu falo muito que são 2 Jamílias, né? Uma antes da transição e outra depois da transição. E aí, ainda assim, hoje em dia, às vezes eu acho difícil me encontrar. Não difícil me encontrar, eu acho que às vezes eu me perco um pouco, mas aí eu olho, gente, olha só esse cabelo, sabe? Não tem coisa mais Jamília do que esse cabelo,
sabe? É Combina isso. muito. Sim. Tá maravilhoso. Tá arrasando demais. demais. As cabeleireiras são muito boas, Tem sabe? dica. Corte de cabelo e tudo mais. Você passou pela transição mais de uma vez, né? Mais Nossa, de uma vez. conta pra gente. Eu acho que foi umas 3 vezes pra dar certo, né? Assim, na verdade, eu sempre gostei dos cachos, eu sempre achei lindo. Mas nas pessoas, eu não conseguia olhar a Slane de cacho, sabe? Eu olhava assim e falava, não combina, eu acho que não vai ser legal. Sim. Mas eu olhava assim, tipo, vocês são minhas primas, né? Eu posso falar. Eu olhava e falava, nossa, como que o cacho delas estão tão definido, como que é bonito, né? Que legal. O que será que elas fazem? Deve ter algum produtinho, algum segredo, né? Aí eu sei que meu filho, ele tem 17 anos, né? E ele sempre, desde novinho, eu levava ele no salão e eu acabei, assim, cometendo o erro que a minha mãe não fez comigo, porque a minha mãe sempre me incentivou a ter cachos, embora ela não sabia cuidar, né? Mas ela sempre falava, vai ficar alisando. Ela não gostava, não incentivava, né? E eu, não que eu incentivei o meu filho a alisar, mas eu incentivava ele a cortar. Eu falava assim, não vai deixar black, deixa mais curtinho, porque eu achava que ele mais curtinho ia estar mais arrumadinho, mais apresentável. Então, eu tava tendo esse preconceito com ele. Só que o Gabriel, ele é de identidade, e ele tem a identidade dele, ele tem a opinião dele, e ele falava, não, mãe, eu quero deixar grande. E aí eu tentei pela segunda vez, não, mãe, eu vou deixar grande, eu não insisti mais. Aí eu falei, tá, você vai deixar grande, mas eu quero que você cuide, eu quero que você enrole, que você, né, pinte, porque a mãe não vai saber arrumar, então você vai arrumar. E ele falou, não, eu vou arrumar, pode deixar. Ele tinha quantos anos? Nessa época, já desde novinho, já desde os 10 anos dele, ele já sabia, entendeu? O corte que ele já escolhia o corte dele. Entendeu? Não tinha mais como eu opinar no corte dele, porque ele falava, sentava lá no salão e falava, ó, quero aqui mais baixinho e aqui grande. Aí eu falava, baixa um pouquinho. Ele falou, não, mãe, grande, e deixava. Então ele sempre foi o meu incentivo, né? Aí eu comecei a ficar pensando, eu falei, pô, se ele tem esse estilo, se ele gosta, pra que eu vou ficar impedindo, né? E ele olhava e falava assim, mãe, tá linda seu cabelo, progressiva, mas deixa os cachos, a senhora vai ficar bonita de cacho. Então ele ficava me incentivando. Aí eu tentei uma vez, não consegui. A segunda vez eu fiquei quietinha, fiquei 3 meses, só que o que eu fazia? Ficava sem passar a química, 3 meses, né? E sendo que a progressiva seria de 3 em 3 meses, e eu passava de 1 em 1 mês. Então eu falei, eu consegui ficar 3 meses sem passar nenhuma química, só que eu escovava, então acredito que não resolvia nada, né? Mas pra resumir, dessa última vez eu consegui. Aí eu fiquei 1 ano, foi muito difícil, assim, porque eu vi aquele cabelo aqui, né, mais assim, com a outra textura misturando liso, e eu falava, eu vou cortar. Aí ele falava assim, não, mãe, não precisa cortar, vai aos pouquinhos, né, que vai dar certo. E eu achava melhor, tipo, cortar, porque eu achava que não ia sofrer tanto, né. Aí eu sei que nesse dia eu fui lá no salão, né, marquei tudo direitinho. Até então, eu ia quando vocês eram dos cabelos lisos. Até então, dos cachos eu só acompanhava, né, depois que vocês passaram por essa transição, eu não tinha chegado ainda a conhecer o salão, assim, de fato, como cliente sendo atendida com os cachos, né? Aí eu sei que eu sentei lá e falei, Daphne, tira só as pontinhas aqui, não agora, mas mais pra frente eu vou fazer o meu ABC, né? Ela falou, não, tá bom. Ela foi, tirou as pontinhas. Não, minto, ela não tirou as pontinhas, ela só fez o tratamento, porque né? eu só queria cortar se você fosse cortar tudo. Ela falou, Slane, eu não vou cortar, eu só vou cortar se a gente for tirar tudo. Eu falei, ai não, Daphne, porque até então meu cabelo tava muito comprido, liso, aí eu cortei ele um pouquinho aqui no ombro, né? E falei, agora... Aí, ó, no ombro eu falei, agora eu vou esperar crescer mais, conforme for crescendo, eu vou tirando aos poucos, né? E o Gabriel falou, não corta, mãe, vai aos pouquinhos, porque até então, não que ele era contra, mas ele achou que Acho que ele tinha medo, né? Isso, de você se que eu arrepender. poderia estranhar, né? Aí, nesse dia, eu sei que a Daphne fez todo o tratamento, as meninas, né, fizeram. Aí, eu sei que eu sentada ali no salão, eu ficava olhando aquelas mulheres tão assim, sabe, com poder, um sorriso no rosto, aqueles cachos maravilhosos. E eu falava assim, meu, por que eu não consigo, né? E todo mundo, né, falando, corta. Isso, corta, as meninas, corta. Aí, eu já tava indo pra finalizar, porque até então já estava pronto, mas quando eu olhei no espelho, eu falei, eu queria ver o cacho, eu queria, né, não era isso, né? Aí, eu falei, Dai, eu quero cortar, vamos cortar.
cortar? Ela falou, Islene, você tem certeza? Me conhecendo, né? Porque imagina, aquela prima que era do liso, super liso, a chatinha que não podia ter um frizz, né? Mesmo. Como que ela ia ter essa responsabilidade de cortar, né? Depois eu me arrepender, sei lá. Aí ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho, é isso que eu quero. Eu falei, liga pra todo mundo. Eu fiquei morrendo de medo de cortar o cabelo dela. Eu falei, se ela surtar, se ela se arrepender, tipo, depois não tem. Porque não ia dar pra alisar um cabelo curto. Ia ficar muito... Ela falava isso aí, eu tô suando frio. Eu vi o salão, as mulheradas, não, corta. E engraçado, eu te incentivei muito a cortar, mas quando você falou assim, eu porque fiquei ali assim, já tinha te deu nada. Não, vamos, a reação do Gabriel é melhor aí nesse vamos. vídeo. É engraçado que aí a gente já tinha cortado, né? Nesse dia mesmo. Sim. Tipo, já... Tirou só as pontinhas. Só a pontinha, pra dar uma... Ó, mas não tinha caixa definida até então, né? Só... É que você passou por duas transições. Duas transições, A da química e da do alisamento térmico, Sim. né? Eu vou te apresentar pra você. Aí, ó. A versão da sua mãe. A minha filha da terra. Agora ela... Que bonito. Ele veio, caraca. Não acha, me Você ficou com medo de se olhar? Fiquei. Coloquei o óculos pra enxergar melhor. Qual que foi, tipo, a sensação de se reencontrar com esse cabelo que, tipo, A já... sensação foi, por que que eu não fiz isso antes? Por que eu demorei tanto, né? E assim, a melhor coisa é você se olhar no espelho e você se achar bonita, se achar linda, entendeu? Porque essa é a nossa identidade, né? Não tem um porquê, assim. Eu acho assim, eu tinha muito assim, tudo bem de ser lisa, tudo bem, não há mal algum de você alisar, né? Mas assim, o ruim é quando você alisa e você não se aceita, que nem no meu caso, eu alisava pra esconder algo que eu tinha, eu tenho caixa, entendeu? Eu posso balançar os cachos aqui, né? Então, quando eu acabei me olhando e falando, não, cara, eu consigo pôr um brinco, eu consigo pôr uma roupa e eu tô linda de todos os jeitos, de todas as maneiras. Confiante, você Isso, no geral, né? No geral, No eu geral. acho que eu sou outra mulher, outra pessoa depois dos cachos. Que bom, eu faço das palavras dela as minhas. É muito bom mesmo a gente se livrar, né? Porque é um peso, querendo ou não, é um peso. Vocês falando sobre o corte de cabelo da Islene, né? Isso. Eu acho que quando eu comecei o processo da transição, eu me negava também a cortar o cabelo e tirando as partes alisadas, também por medo de tipo assim, gente, se eu quiser voltar atrás, cortei esse cabelo todo, como é que eu vou voltar? Não sabe? Vai estar curto. E é uma insegurança muito grande, muito grande. E vocês falaram sobre as duas transições que passou da química e do alisamento térmico. E tem muito isso na transição, gente. Porque é muito penteado, é muito produto pra disfarçar. Muita atração, né? Muita atração, muita chapinha, muito secador. Sim. Muita coisa. Gente, às vezes o cabelo não aguenta. Tanto que a pessoa acha que, tipo, a parte da frente demora mais, mas é porque você mexe mais, né? Exatamente. Então atrapalha totalmente. Isso. Gente, eu tô vendo a parte da frente do meu cabelo agora. Depois do último corte que vocês deram, agora eu tô vendo a parte da frente do meu cabelo do jeito que talvez ela seja. Não sei se vai mudar daqui a alguns anos ou vai permanecer assim, mas, gente, eu consigo sentir a textura do cabelo natural cacheado agora. É engraçado que quando você chegou, eu olhei e eu falei assim, meu Deus, é outro cabelo. Exatamente. Tá tipo, muito mais definido, muito mais cacheado. Exatamente. Acho que logo depois da transição, tipo, eu lembro que eu arrumava meu cabelo, ele definia, mas eu ia sair à noite, um dia assim mais frio, sereno, ele acabava desmontando tudo. E aí eu via as pontinhas que eu achava que já era natural, aparecendo assim a química. Você acha que você finalizou a transição, mas você ainda tá nela, tipo, leva tempo até o cabelo tipo, mudar totalmente. Exatamente. E até a questão também de aceitar o volume, né? Porque quando você termina a transição, você ainda quer aquele cabelo
mais baixinho, mais definido, mais arrumado e... Sim. E aí que Mas vem eu- outra prisão. Pode falar. Eu acho que é aí que vem outra prisão É. também, que é a prisão da definição. Porque você Sim. quer tanto aquele cabelo definido baixo, que aí você começa a ver tesourinha, dedo liso, e você vai começando a fazer aquilo e passa 3 horas naquela Demora, finalização, nossa. demora horrores. Porque você continua em uma prisão, Sim. praticamente, né? Da definição ali, da finalização. Aí você demora tanto pra finalizar aquele cabelo que você não quer lavar o cabelo. Exatamente. Porque você Aí já vem as pensa, né? finalizações que duram 5, 6 dias, que a pessoa usa aquela quantidade exorbitante Sim. de produto. E eu, gente, não entendo nada daquilo. Sendo sincera, é bem loucura mesmo. Você demora quanto tempo pra finalizar o No teu cabelo máximo hoje? 15 minutos. Arrasou. No máximo, gente, eu prendo, penteio rapidinho, amasso, eu deixo secar natural. Às vezes eu bato um secador de vez em nunca, porque eu tenho muita preguiça de usar secador. E é isso, gente. Pra mim não tem essa de prisão de finalização. Definição não. perfeita, né? você Eu não tem mais acredito isso, né? que eu não Não, tenho mais isso que eu isso, ia assim. perguntar. Depois dos cachos, eu não ligo, sabe? Eu vou lá, defino da forma que eu sei, dou uma balançadinha. O cacho formou, não formou, eu tô feliz da vida, sabe? Isso que é legal, porque eu acho, assim, que também não existe o cacho perfeito, o padrão Não do mesmo. cacho perfeito, né? E até mesmo porque cada hora a gente vai ter uma textura, vai mudando, né? Conforme o passar do tempo, conforme os produtos que ele vai aceitando também, né? E eu acho legal isso, é desencantar, E uma desencanar coisa mesmo. que, tipo, também Ai. aconteceu comigo, até uma cliente comentou recentemente que depois que ela cortou o cabelo, ela falou assim, eu vou ter que mudar a roupa que eu visto. Ah. Tipo É, assim, tipo, sabe, Assumir uma não, nova sim. personalidade. mudar só o cabelo. Do cabelo, Mas é. ela mudou a personalidade. Sim, Você vê ela muda. indo no salão depois. E, gente, Parece que muda você mesmo. fica mais Muda, segura, Para né? isso, ela entrava, A tipo, cliente, É. quando sai do BC, parece quando que ela volta. realmente mudou, assim, por Sim. completo, até o estilo. Vocês chegaram, tipo, mudar algumas querer coisas assim? Muito. Eu não sei se é porque o meu Big Shop aconteceu em 2023 e de lá pra cá algumas coisas mudaram. Veio um maior conhecimento meu comigo mesma. Então eu me encontrando, às vezes ainda me sinto perdida. Talvez eu seja muito nova também pra isso, mas eu sinto que eu mudei muito, muito. Estilo, jeito de falar, jeito de agir. Tudo por conta do cabelo. Muda tudo, de verdade. Muda muito. Aí, isso. Esses dias Só eu puxando estava aqui. no mercado, né? Aí uma criança olhou e falou assim, ai, que lindo os seus cachos, né? Aí eu fiquei mal feliz. Eu falei, o seu também é muito bonito, viu? Fala pra sua mãe soltar, deixar armada. Eu falei assim, né? E eu acho legal isso, né? Porque as pessoas acabam nos olhando, admirando, né? Olha pra gente, parece que até de outra forma, né? Assim, eu acho bem legal. Já me aconteceu também Sim. recentemente. Eu tava. Precisei resolver algumas coisas no shopping, andando no shopping, tinha uma menininha com o cabelinho preso, mas dava pra ver o cachinho, Sim. sabe? Ela ficava olhando assim. É muito gostoso, né? Muito legal, gostoso. muito legal. Gente, falar sobre transição é muito, sabe, é um Mas assunto é que bom, rende muito. rende. Acho que dá pra trocar, assim, tanta coisa, né? Tantas E eu me informações. identifico muito com a história de vocês e com todas as outras mulheres que passaram pela transição. Isso é muito bom. É isso aí. E vocês queriam, assim, acrescentar alguma coisa? O que vocês têm a dizer, assim, pra uma pessoa que tá em transição? Pra uma pessoa que tá em transição, gente. Façam, tenham coragem, tenham resiliência. Vale a pena no final. Vale a pena de verdade, vale muito a pena no final. Muito, muito mesmo. Você demoraria... Se você fosse iniciar uma transição hoje, você acha que você demoraria tanto tempo pra cortar o cabelo? Não. De forma alguma. Acho que eu talvez até, sei lá, deixaria o cabelo super curto mesmo. Talvez cortaria a careca. e Assumir novas versões, né? Mas a gente cortaria bem curtinho. Eu cortaria, eu acho. Gente, Sim. tem várias opções. Tem um leque de opções. Não se prendam a só uma coisa ali. Há um padrão da finalização, há um padrão que a transição tem que ser feita de um só jeito. Tem um leque, gente. É isso. Curtam, né? Curtam, É, curtam o esse processo. momento. Exatamente, curtam o processo. No final vale a pena, Vale a sempre vale. E né? vocês, Lene?
Ah, eu também, eu conselho. incentivaria muito, assim, quem tá nesse processo todo, né? Não é fácil, se eu falar que é fácil, não é. Vai ter dia que você vai se olhar assim e vai falar, o que é que eu estou fazendo? Mas continua. Se você passou dos 3 meses, você vai pro 4º, pro 5º. Quando chegar no 6, vai faltar bem pouquinho. Então, só corta e vai. E trança, nossa. Você usou trança? Não, não sei. Foi, não sei como é, só na chapinha mesmo. E é isso. Não, e eu nem na chapinha eu fiquei dessa última vez. Menina. Eu não sei como eu consegui, viu? Maravilhosa. Nas É. duas vezes que eu fiz a transição, nessa última vez que eu consegui finalmente fazer o Big Shop, eu só chapinha e penteado Sim. lambido. Só. Porque eu lembrava que eu ouvi alguma vez elas falando que a chapinha, o cabelo acha que você tá alisando ainda, né? Ele dá Daquele aquele alisamento efeito, né? térmico, dependendo do isso. cabelo. Ai, gente. É. que coisa Mas muito obrigada por vocês aceitarem sim. compartilhar a história de vocês com a gente. E Foi bom demais Ah, receber vocês. Obrigada por terem confiado no nosso trabalho. Em terem ido ao salão pra fazer a transição, acompanhar todo o processo, cortar o cabelo de vocês. E a E gente, apareçam lá mais vezes. Pra gente fazer novas mudanças, Pode mudar deixar. a cor. espero fazer mais episódios como esses. Pra Gente, compartilhar curta, com vocês. compartilha, comente muito. E se você tá em transição, não desistam. Elas não desistiram. Não desistiram, Nem eu, nem tá? a Adri. E você é maravilhosa, acredite.